Já vamos começar com a nossa transmissão ao vivo. A você que está assistindo, que está passando o Instagram, seja bem-vindo, bem-vinda. Se prepare, pegue o chimarrão, o café, para a gente conversar sobre autismo. Autismo e o que é essencial estimular, o que é essencial nós olharmos, enxergarmos nesse grande tema que nós estamos trazendo hoje e que estamos vivenciando no mundo inteiro, né? O autismo é um dos temas mais polêmicos e mais falados no nosso dia a dia. Então seja bem-vindo, que esse vai ser o tema da live de hoje. Eu sou Júlia Daloli e vou trazer para vocês as leis naturais e o que nós temos a dizer e contribuir em relação ao autismo e à educação do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, certo? Então aguarde mais um pouquinho que nós já estaremos iniciando o nosso bate-papo de hoje, ok? Vá se preparando. Quiser pegar um caderno também para fazer anotações, né? Vai ser muito bom e muito proveitoso, muito rico o nosso assunto de hoje. Para você, mãe, educadora ou até profissional que trabalha com autismos, com autistas, com crianças que têm autismo, né? Certo, pessoal? Seja bem-vindo e vá se preparando que logo, logo vamos começar com a nossa transmissão, com o nosso assunto. Se você já tem alguma pergunta, algum exemplo a compartilhar, alguma dúvida, já deixe nos comentários. Nós iremos responder todas as perguntas na live, né, na nossa transmissão, ou se não forem respondidas as perguntas, logo a gente deixa a resposta nos comentários também. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, se você tem um filho, um aluno, e você quer trazer isso para a nossa live de hoje, coloque no comentário e você vai ter a resposta, ou agora, ao vivo, ou depois nos comentários também, ok? Bem, vamos falar. Gente, eu sou Júlia Daloli e sou professora, sou musicista, pesquisadora, escritora e uma série de outras tarefas que a minha profissão me exige. E o autismo, o autista, esse tema, ele entrou na minha vida por acaso, como entra na vida de todo mundo. E eu quero contar essa história para começar o nosso tema de hoje. Como eu trabalho com música e dava música para as crianças e sempre me foquei no desenvolvimento através da música, comecei a dar aula para autistas. E nesse decorrer, nessa trajetória, dando aula, recebendo alunos, a maioria dos alunos, para que eles sejam estimulados através da música, da arte, da musicalização, dos sons, porque eles gostam muito de música, gostam muito de sons, né? Eles já têm uma comunicação, uma aceitação em relação à música. Eu sempre fui procurada para ajudar alunos, crianças com autismo, ou para consertar fala, né? Ajudar na melhoria da fala, ou para ajudar na comunicação, na agitação, o estímulo musical. A gente sabe que, enfim, trabalha o cérebro, desenvolve o cognitivo, mas poucas pessoas sabem o que realmente acontece. Então eu comecei a olhar para isso. Poxa, quantas crianças que são levadas à música porque são autistas, ou para serem estimuladas para não virarem autistas. Gente, e é muito curioso porque, apesar dos autistas aceitarem música e gostarem de se relacionar com música, não é com qualquer música, não é com qualquer estímulo musical, né? Então, nessa minha trajetória eu percebi
quais são os fatores que os autistas se relacionam bem, quais são as linguagens que eles possuem, quais são as preferências que eles possuem, qual a natureza, principalmente, né? E nesse caminho tive muitos bons resultados, realmente pela vivência, pela experiência, trazendo música e arte para esses alunos, tive muitos bons resultados, e esse é o motivo de hoje eu estar aqui passando isso para vocês, tentando ajudar mães, tentando ajudar famílias, professoras, enfim, a sociedade, para passar que realmente tem uma ordem, tem uma lógica, existem estímulos que são essenciais de serem passados e que todos vocês podem se servir disso. Todos vocês podem e devem usar esses estímulos que eu usei, que eu uso até hoje. Vocês podem usar isso no seu dia a dia, na educação dos seus filhos, sejam autistas ou não, porque, enfim, esses estímulos que eu vou trazer para vocês ao longo dessas lives, ao longo desses encontros, eles são estímulos naturais. E o mais importante quando a gente fala de estímulos naturais é que nós vamos falar do quê? De uma natureza. Existe uma natureza por trás do desenvolvimento humano, existe uma natureza por trás do autismo, que é um transtorno, que é uma condição, né? Que não necessariamente ele sempre existiu, mas se existe, há uma natureza por trás disso. E é isso que eu quero trazer para vocês se questionarem, se perguntarem e poderem olhar por essa natureza, olhar por esses itens, por essa ordem que existe em todos nós, mas que a gente, às vezes na sociedade, nessa cobrança, nessa correria do dia a dia, a gente não consegue ver. A gente não desperta a nossa visão porque está na nossa frente, porque está na nossa cara. E foi nesse sentido que eu despertei como professora de música, como professora de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de consciência, porque música é consciência, música é um estado do intelecto, é uma linguagem do intelecto, é algo que nós alcançamos ao longo do desenvolvimento, né? Por isso que a maioria das pessoas não toca instrumentos ou não conseguem se organizar a nível do intelecto, porque música é um nível do intelecto, é uma linguagem de expressão do intelecto, de tudo que somos, né? Então, nesse sentido, gente, o que eu descobri e o que eu estou trabalhando hoje me serve muito como mãe, como professora, para trabalhar e estimular meus alunos, independente da idade, porque não há idade para os estímulos, né? Os estímulos que nós não tivemos, nós não temos essa bagagem, nós não temos essa capacidade. E isso serve para qualquer idade. Para os autistas, existem estímulos que eles não tiveram. Existe uma realidade inteira que eles não conhecem. E sabendo disso, o que nós precisamos fazer é estimular alguns estímulos essenciais que não podem faltar no desenvolvimento do intelecto, no desenvolvimento cognitivo, para que a gente alcance uma boa comunicação, um excelente relacionamento conosco e com o entorno, e também para que a gente continue evoluindo, continue se desenvolvendo, porque isso não para, isso nunca para, né? É um grande erro a gente achar que está formado. Nós sempre estamos em formação, né, gente? Então, eu quero trazer para vocês uma primeira história de um aluno autista sem contato visual, né? Ele não tinha contato visual nem com as pessoas, muito menos com a família, né? Então, ele nunca olhava nos olhos, e a busca da família dele foi primeiramente por isso, para conseguir reverter esse quadro de comunicação corporal e que ele conseguisse ter contato visual, né? O contato visual a gente sabe que é muito importante porque ele mostra se a pessoa está sendo entendida, se ela está se relacionando, se ela está percebendo.
Então, o contato visual, ele é fundamental em uma comunicação, em um relacionamento. Se nós não temos contato visual, a gente não se relaciona. Então, é muito importante nós olharmos para o contato visual dos bebês, mantermos contato visual, né? É assim que nós trocamos. E a busca da maioria das pessoas no autismo é para ter um contato visual. Gente, em 4 meses, com as leis naturais, estimulando por brincadeiras, por atividades, por apresentar realidades, apresentar brincadeiras, mas que na verdade por trás disso a gente estava apresentando o mundo, apresentando uma visão sobre o mundo, o que é isso, o que é aquilo. Em 4 meses nós conseguimos contato visual. Então isso é muito fantástico, porque nós não vamos conseguir nada no autismo pedindo no verbo. Isso eu tenho que falar para vocês, porque a ordem natural, que logo mais eu vou falar, vou apresentar para vocês, a ordem natural, ela apresenta uma sequência de desenvolvimento humano. E o autista, ele pula essa sequência. O autista, ao invés de ser apresentado ao mundo, ele vai diretamente para outra ordem, para outra atividade. Como, por exemplo, ser exigido ou ser cobrado por algo que não faz e sofrer um grande estresse, uma grande pressão psicológica, né? Ou então, que eu tenho muitos alunos que tem esse caso, que é um aluno, uma criança, que não entra em contato físico com o mundo. Outra percepção que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? É que no autismo, o que eu pude perceber? Que a grande parte das crianças com autismo, ou adolescentes ou adultos, não reconhecem o ambiente, não reconhecem o mundo. E por não reconhecer esse mundo, não consegue se relacionar. Mas por quê, gente? Porque essa ordem natural, ela não foi cumprida, ela não foi processada. A gente sabe que o autista, ele tem uma dificuldade de processar informações, de processar o que está sendo pedido para ele. Ele não processa quando ele é chamado, quando ele tem que responder, quando ele tem que agir. Ele não processa. E ele também não desliga o que está acontecendo, ele liga tudo ao mesmo tempo. A gente sabe disso, né? Neurociência traz isso pra gente. Mas, de fato, qual é a realidade? O que é que está estimulando essa criança e o que está fazendo ela não seguir a ordem natural? Porque nas leis naturais, pessoal, eu vou trazer para vocês que nós todos temos uma ordem natural, né? De 0 a 7 anos, como eu falei em outra live, em outros vídeos, e você pode acessar nosso blog também para conferir isso, nós temos uma ordem natural. E essa ordem natural não é falar por primeiro, essa ordem natural não é calcular, não é entrar para a escola e já sair escrevendo. Nós temos uma ordem de desenvolvimento e nós temos que atender esta ordem. Quando a gente não atende esta ordem, o que acontece? O que acontece com algo que você organiza, uma receita de bolo, que você tem que cumprir a ordem dos ingredientes, senão o bolo dá errado. Dá errado, já diz, né? Então, se você não segue a ordem natural de desenvolvimento humano, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai cobrar seu preço. Então, isso é muito grave. Nós temos uma ordem de desenvolvimento de nós mesmos. Como seres humanos, nós não estamos seguindo. Alguma coisa vai dar errado nessa receita, gente. Nesse resultado, nesse ser humano final, que está sempre em transformação. Então, ao longo desse tempo, dessa trajetória como professora, trabalhando com autistas, o que eu pude perceber? Que há uma quebra, um pulo de linguagem, um pulo de ordem. Na verdade, a maioria de nós não segue uma ordem natural, nós somos muito exigidos. Nós somos colocados em um mundo onde nós somos exigidos o tempo inteiro. O tempo inteiro sendo exigidos.
Então, como é que a gente atende às exigências externas? As exigências da mãe, do pai, da escola, da sociedade, uma exigência que sempre está mudando. Quantas exigências nós temos a cada dia que mudam, né? Que aceleram nossa vida. Então nós não conseguimos atender isso, porque primeiramente nós não estamos atendendo nossa ordem interna. Gente, essa ordem interna, ela pode ser observada por todos vocês. Vocês têm que olhar para essa ordem. Eu me dei conta dessa ordem por pesquisar, por buscar essa ordem. Eu quis entender como o cérebro funciona e como ele aprende do zero para cima. E por procurar essa ordem, eu apenas observei que ela existe, ela já existe. Ela se abre de 0 a 7 anos. Eu não inventei nada disso. Isso que é muito legal. Né, Priscila? Isso que é muito legal, gente. Eu tenho que rir, porque eu não estou inventando nada, eu só observei. Eu só observei que existe uma ordem natural, existe uma natureza no ser humano. E nós temos que atender isso, não há saída. Não há saída. Você pode observar, você mãe, principalmente mãe, ou você que estuda educação, que estuda neurociência, que estuda como a educação acontece. Você deve observar que de 0 a 7 anos existe uma ordem natural, de interesses naturais. A famosa esponja, essa é a esponja. E que de 0 a 1 ano, os interesses são alguns em evidência. De 1 a 2 anos, outros interesses. 2 a 3 anos, outros interesses. E estas são as 7 linguagens naturais, gente. As 7 linguagens naturais que, ciclo pós ciclo, até os 7 anos, elas se abrem e elas reconhecem o mundo. Elas reconhecem que ambiente é esse que eu estou vivendo. Imagina que o bebê nasce zerado de intelecto. Ele não sabe o que é nada. E ele já é exigido. Ele já é exigido a falar, a se comportar, a cumprir tarefas, a adquirir currículo, a ser um gênio. Este é o problema da nossa sociedade hoje. Nós não estamos tendo tempo e dando tempo para o desenvolvimento humano natural. Nós estamos correndo atrás do quê? Do quê? Nós temos que nos perguntar. Um primeiro fator que eu quero trazer para vocês é: olhem, você mãe, olha para a natureza do seu bebê. Você mãe, olha para a natureza da sua criança. Ela já é muita coisa. Ela já apresenta comunicação desde que nasce. Ela já apresenta comportamentos desde que nasce. Ela já está se relacionando da maneira que ela consegue. Então, quando nós exigimos algo, é legal que a gente não exija no verbo. É legal que a gente saiba exigir pela linguagem que cada idade apresenta. Porque 0 anos apresenta uma comunicação. Qual é? É a comunicação sensorial, sonora, sutil, delicada. A gente precisa se relacionar com esta fase, com a comunicação que ela tem. De 1 a 2 anos e para cima é muito corporal, é muito físico. Pegar as coisas, sentir, provar, conhecer, botar na boca. Então isso também já está mostrando o que deve ser apresentado, né? A gente precisa atender às necessidades de cada fase, de cada linguagem. Estas são as leis naturais. Se eu não atendo a fase que a criança está, é porque eu estou exigindo outra coisa, outra fase. E esse é o grande problema. Eu quero dar um exemplo para você. Quando uma criança vai em algum lugar perigoso, o que o adulto faz? O adulto diz: não vai que você vai cair, nós já estamos prevendo o futuro, como se fosse possível. Não vai que você vai cair. Não é realidade, é medo. Então nós não podemos educar no medo, nós temos que educar na realidade.
Nós temos que apresentar a realidade. Se a criança foi num lugar perigoso, o que eu faço? Na realidade, eu preciso mostrar que aquilo é perigoso. Eu preciso ter paciência, ir lá, mostrar o que são as coisas, onde ela está. O que vai acontecer é o meu medo. Mas se eu mostrar o que deve ser feito, a criança vai fazer o que ela aprendeu. Se eu mostrar o que não deve ser feito, ela vai aprender o que não deve ser feito. Então, gente, é a nossa postura como mãe, como professora, como educadora ou como profissional da área infantil, é a nossa postura que vai educar. É o ambiente que vai educar, é o ambiente que vai estimular. É o nosso relacionamento que vai estimular. Duas coisas, nós podemos facilitar esse desenvolvimento, ajudar essa ordem natural, essa natureza a crescer, ou o que está acontecendo agora, neste momento, nós estamos atrapalhando, nós estamos prejudicando a ordem natural. Nós estamos tirando o bebê da fase que ele está e querendo que ele esteja em outra fase. Nós estamos tirando a criança da fase que ela está e querendo que ela se comporte como um adulto. Nem os adultos se comportam bem, mas nós estamos exigindo algo que não somos, algo que não é realidade. Então essa receita de bolo, ela não vai dar certo, né, gente? Vai desandar esse bolo. Não vai haver comunicação, não vai haver relacionamento. Vai haver uma vida de estresse, de depressão, remediada muitas vezes, que nós já vamos chegar nesse assunto. Medicamento para autistas é um assunto final da nossa live. Então nós estamos totalmente desorganizados na nossa ordem natural. E estamos atrapalhando o desenvolvimento dos pequenos, dos que estão crescendo, dessa natureza que está crescendo. E nós temos que parar, analisar simplesmente, mas com lógica, o que está acontecendo e qual é a natureza da coisa, gente. Hoje eu não quero falar com vocês com nenhum termo técnico, apesar de eu saber esses termos, de eu conhecer esses termos, de eu entender, porque eu estudo muito neurociência, neuroeducação, psicopedagogia, psicologia. Eu estudo tudo isso para estar aqui falando com vocês, é claro, mas eu não quero usar esses termos, porque esses termos, eles são das outras áreas. Que termos que eu quero trazer para vocês? Os termos que eu desenvolvi. Então nós vamos falar de comportamento natural, nós vamos falar de desenvolvimento natural, nós vamos falar de educação natural e de como estimular a natureza do indivíduo, seja autista ou não. Porque todos os bebês já estão se desenvolvendo nessa natureza. Todas as crianças já estão se desenvolvendo nessa natureza. Nós adultos somos essa natureza. Com o que nos falta, com o que nos sobra, nós temos essa natureza e nós vivemos isso. Nós somos uma natureza. Então esses termos é que eu quero trazer para você, para que você também possa se ligar, despertar a visão, né, já sair enriquecido desse encontro e principalmente a conseguir aplicar isso no dia a dia, porque é urgente, esse assunto é urgente. Gente, eu quero trazer um dado. Eu fiz uma pesquisa hoje, para atualizar quantas pessoas estão hoje diagnosticadas com autismo no Brasil. E é assustador o nível e o crescimento que isso está tendo a cada ano que passa. Então, em 2011 foi feita uma pesquisa que trouxe que a cada 360 pessoas, 367 mais precisamente, uma pessoa era autista em 2011, né? Em 2018 já passou para cada 160 pessoas uma é autista.
E em 2019 já não se tem mais como calcular isso. A estimativa é que sejam 2,5 milhões de pessoas com autismo. Então, o que isso está nos mostrando? Está nos mostrando uma cultura criada em torno desse tema. Nós estamos vivendo uma cultura do autismo, onde qualquer criança que apresente um comportamento um pouquinho fora do esperado já é olhado como autista. Então isso já está presente na nossa cultura, né? Já faz parte do nosso dia a dia. As crianças já estão nascendo e as mães estão com medo de que seja autista. E a gente sabe que há muito fator hereditário, a gente sabe que há fator genético, mas o que eu quero que você olhe é para outro fator, não é para o fator que você não controla. Eu quero que você olhe e desperte o que você controla. A gente não controla o DNA, a gente não controla um fator hereditário, mas nós controlamos o fator ambiental. Então você precisa, e eu quero trazer isso para você porque comigo funciona. Comigo e com a minha equipe aqui na escola, que nós aplicamos as leis naturais, funciona. Eu quero trazer para você algo que funciona. Vamos olhar para o fator ambiental, que é um fator que estimula, que alimenta, que dá sensores, que chama a atenção, que desperta o interesse e que se relaciona com o indivíduo. Vamos olhar para isso, para o fator ambiental. A minha pergunta para você é a pergunta que eu faço para as famílias com as quais eu trabalho, com os alunos que eu atendo com autismo, né? Então a minha pergunta para você é: quais são os fatores, o que você enxerga que está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, do seu aluno? O que você percebe que acontece no ambiente e que gera todo um comportamento agitado, agressivo, de grito, de estresse? O que é que está gerando esses comportamentos? Anote aí. Anote, porque essa pergunta, você que tem um autista na sua vida, você deve se fazer todos os dias. O que é que está acontecendo no ambiente que está estimulando essa criança ou retirando ela da ordem natural? O que está acontecendo? Você vai perceber que não é tudo que estressa o seu filho, a sua filha autista, mas que são algumas coisas em especial. Algumas coisas em especial. E, gente, eu poderia falar uma série de fatores, mas não é esse o foco de hoje. Hoje eu quero trazer um despertar, uma visão diferente para você. Nós vamos focar daqui para frente no fator ambiental. Os fatores ambientais, que também são vistos nas leis naturais, eles iniciam em algo que nós não vemos. Eles iniciam na vibração do ambiente. Exemplo, ambientes com aparelhos eletrônicos ligados, né? Essa vibração, esse campo magnético vibracional, o autista é muito sensível. Ele é muito sensível às vibrações de cada ambiente. É por isso que às vezes ele não quer sair ou ele não quer entrar, porque ele sente, ele é sensível. Ele mantém aquela sensibilidade desde bebê, né? E como ele não processa tudo isso, ele é muito afetado pelas vibrações do ambiente. Então, se o seu filho, sua filha, seu aluno não quer ir para um lugar, aceite, trabalhe isso, porque você precisa entender que ele está sendo afetado pelas vibrações, que é a primeira lei natural. Tudo que existe vibra, tudo que vibra existe, mesmo a gente não vendo, as coisas existem. Essa transmissão ao vivo, ela só existe porque existem ondas de internet, ondas que me transmitem até vocês. Então tudo isso, mesmo o som da minha voz, ele não é visto,
mas ele existe. Nós temos que levar em conta fatores que não são vistos, fatores que a gente não controla. A gente não controla esses fatores, certo, gente? Então vamos focar no que nós podemos controlar. Outros fatores que vão influenciar o ambiente. O que você, mãe, controla? Você controla o tom da sua voz. Você controla suas expressões faciais. Você controla seus gestos corporais. Você controla o que você exige. Você controla o que você aceita, o que você oferta. Então, o que você controla é o mais importante. É o mais importante. Se a gente sabe que algumas coisas a gente não controla e que elas estimulam, mas outras a gente controla, então qual é o ponto? Qual é o equilíbrio? Há um ponto de equilíbrio que nós temos que chegar. Tanto para estimular bebês, crianças, adolescentes e nós mesmos, sempre há um ponto de equilíbrio, ou para retornar à ordem natural para autistas ou para outros transtornos, outras síndromes, né? Sempre vai haver uma maneira da gente alimentar a natureza humana, que é muito simples, gente. Agora anota aí, pelo amor de Deus, não me deixa de anotar isso. Qual é a natureza humana que a gente tem que estimular? Anota, por favor, os 5 sentidos corporais. Eu sei, é simples, é muito simples e é óbvio, mas isso não está mais óbvio no nosso dia a dia. Corrido, cobrado, exigido, estressado, sem tempo, as famílias não têm mais vivência, mal tem tempo para sentar juntos e conversar sobre como foi o dia, mal tem tempo para fazer um desenho juntos. Então isso não é mais óbvio. Por isso que o óbvio agora está sendo dito. A natureza que deve ser estimulada, humana, são os 5 sentidos que iniciam na barriga e que até os 7 anos nos formam o intelecto. Gente, é básico, é lei natural, são linguagens naturais. Então não espere outra coisa que não seja algo natural. Mas agora eu quero passar para vocês a ordem disso. Qual é a ordem desse desenvolvimento, né? É claro que nós não vamos conseguir falar de tudo isso em um encontro apenas, por isso você está sendo convidada para participar toda quinta das outras lives que nós vamos fazer para trazer esse tema, porque é um tema muito profundo e que eu tenho muita experiência e resultado, né? E a cada dia a gente encontra uma nova maneira e um novo resultado. E eu vou passar isso para vocês para poder ajudar de fato, né? Até em breve nós vamos estar lançando um treinamento para mães, principalmente para mães, porque, enfim, a criança quando nasce, ela é rodeada pela mãe, ela é nutrida pela mãe. A mãe dá os primeiros estímulos, a mãe dá a segurança, a mãe é a comunicação do bebê, não é só o alimento, não é só o porto seguro, mas a mãe também é a comunicação do bebê. Imagine que o bebê nasceu da mãe e ele não se comunica. Quem se comunica por ele? A mãe. Então você, mãe, é a comunicação do seu bebê, até ele adquirir a sua própria comunicação, né? Que é algo que nós não vemos no autismo. Gente, então o ponto é como é que nós vamos resgatar a natureza desses autistas para que eles adquiram e retornem à ordem natural de se desenvolver e adquiram o desenvolvimento da comunicação, do relacionamento e que consigam atingir um estado cognitivo excelente, com excelentes resultados, sendo si próprio, tendo uma personalidade, tendo uma individualidade, sendo um sujeito nesse mundo. Então esse é o ponto. Como nós vamos trabalhar com isso? Primeiro, nós precisamos entender da natureza humana
e como ela se desenvolve, como ela absorve, como ela entende esse mundo. Segundo, nós precisamos entender que existe uma ordem dessa natureza. Existe uma ordem natural que nós podemos contribuir para essa ordem ou prejudicá-la. Você pode ajudar essa ordem a se desenvolver, ou você, por não saber, você vai prejudicar. Sem intenções, claro, ninguém é culpado por não saber, né? Mas de fato nós acabamos às vezes prejudicando, incomodando e atrapalhando esse desenvolvimento natural, essa natureza humana. Certo, gente? Então, muito bem. O que está tirando seu filho, seu aluno, da ordem natural? Anota aí, gente. Se perguntem, porque é fundamental a pergunta. Nós precisamos nos questionar o que é que está tirando as crianças da ordem natural, da natureza do desenvolvimento, e tem alguma coisa que é muito importante que está tirando. Eu já quero dizer para vocês logo mais. E outra coisa, quais os fatores externos podem ser observados no ambiente quando essa criança apresenta crises? Quando seu filho, seu aluno apresenta crises emocionais, crises de comunicação, o que levou ele para a crise? Ou você acha que a crise nasceu dentro dele? Nada nasce dentro da gente. Nós sempre somos alimentados e aquilo transborda, aquilo aflora, nos dá emoções, nos faz agir. Então nada disso nasce dentro do autista. O autista ele não cria isso tudo. Ele é influenciado pelos ambientes e pela ordem ou desordem que lhe é apresentada. Então anota de novo, gente, quais são os fatores que estão tirando essa criança de um estado de paz, de um estado natural, porque o estado de paz é o estado natural. Né? Nós só não estamos em paz quando alguma coisa nos perturba. Pode ser agora, mas pode ser que depois eu vá ficar mal com algo que aconteceu no ambiente. Ou um somatório de estímulos, de vivências. Né, gente? Então isso é muito importante. Gente, mais importante agora, vamos falar sobre um fator ambiental que realmente eu observei nesses 10 anos de prática, de estudo, de ensino musical, de convivência com autistas, com crianças que até um tempo atrás não eram tidas como autistas, mas eram tidas como atrasadas ou como deficientes mentais. Hoje você sabe que tudo está reunido dentro do autismo, né? Dentro do espectro autismo. E o mais importante que eu quero trazer para vocês é que existe sim um fator que eu observo, eu, Júlia Dall'Olio, observo como algo muito importante, como algo essencial, que está tirando as crianças do seu desenvolvimento natural. Imagine comigo um bebê que nasce 0 anos. Esse bebê não sabe nada do mundo, ele não sabe que sons ele está escutando, de onde vem, que objetos fazem, que corpos estão fazendo, produzindo esses sons. Ele não sabe nada disso, mas esse bebê não é deixado ir em busca do que ele ouve. Ele não pode ir para lá, ele não pode ir para cá, e ainda por cima, a mãe, o pai ou a babá coloca ele na frente do quê? Da tela, ou do tablet, ou do celular, ou da televisão, para que eles fiquem parados, sem incomodar, e para que eles aprendam a falar com a ajuda da televisão. Imagine o que isso vai gerar, o que isso vai estimular. Vai estimular o bebê? Se a primeira ordem dele é ir em busca do que ele ouve, porque são muitos os sons do mundo a todo momento,
Ele não pode ir em busca do que ele está ouvindo, do que está chamando ele. Ele não pode ir na janela ver o som do carro. Ele não pode ir lá fora para ver o que está acontecendo. Ele não pode ir na cozinha mexer nos talheres que tem som porque vai machucar. Ele não pode nada. Imagine se esse bebê tem uma necessidade e ela não é atendida. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e isso soma. Vai somando, gente. Vai somando. Aí esse bebê chega no corporal e ele já consegue andar para ir sozinho em busca desse mundo do que está chamando por ele. Ele já pode andar, mas mesmo assim ele não é deixado ir. Ele é botado de novo na TV, no tablet, no celular, para ele não incomodar, para ele não dar trabalho, para que ele aprenda a falar. Eu estou falando para vocês uma história, mas isso acontece, isso é real. Imagine, vai somando comigo. Toda necessidade, toda curiosidade que ele tem, ele não é atendido. Ele não pode ir tirar a prova, saber o que é descobrir. Ele não pode se sujar, porque vai sujar, vai dar trabalho. Ele não pode gritar no restaurante, porque a mãe e o pai vão ficar com vergonha. Então bota a tela na frente dele. Gente, o que está acontecendo é também óbvio. Nós estamos atrapalhando a ordem natural. A ordem natural é descobrir, provar, explorar, testar, quebrar, se machucar, enfim. O que deva acontecer, o que precisa acontecer. Mas nós não estamos mais permitindo isso, porque nós temos telas em todos os lados. E essas telas, elas param o corpo, elas param os sentidos, elas não alimentam. Você não sente cheiro da tela, você não sente gosto da tela, não tem vibrações reais das coisas que acontecem na tela. Então você não descobre o mundo através de uma tela, você só assiste. E os autistas, a maioria, pelo menos os meus que eu tenho como alunos, e os que eu vejo em contato, todos têm como principal estimulador a tela. O que é isso? O que é isso? Isso é real, isso está acontecendo. Só que ninguém está olhando para isso. Há um mês atrás, eu até tenho um post no blog, gente. Tenho vídeos no canal das 7 Linguagens Naturais. Tenho post no blog das 7 Linguagens Naturais, .blogspot.com, pode entrar para você conferir. Eu falo disso há muito tempo. E há 1 ou 2 meses atrás saiu um post de uma revista falando do autismo virtual. Há pouco tempo, alguém olhou para isso. Por quê? Porque você pode notar, você que tem um filho, um aluno, ou alguém conhecido que seja autista, você pode notar que ali tem alguém que está usando eletrônicos demais. Demais, sem medida, sem limites, como se isso fosse um alimento necessário. Gente, isso facilita a sua vida como adulto, como mãe, como professora. Você oferta o eletrônico como oferta, como recompensa, a criança ela vai te obedecer. Ela quer o grande estímulo, porque nós somos muito visuais. O visual é um estímulo muito grande. Ele nos chama, ele nos paralisa, ele hipnotiza. Mas nós não somos somente visuais. Nós precisamos sair desse mundo de visão, sair dessa ilusão de que nós temos, que tudo que existe é o que é visto. Então, isso não está dando certo. Lembra da nossa receita de bolo? Não está dando certo essa educação onde a gente terceiriza o relacionamento para o eletrônico. Eu tive uma mãe que me disse assim: eu deixei a criança na frente da TV porque eu achei que ela fosse aprender a falar. Eu escutei isso de uma mãe. O resultado é que com 5 anos o filho dela não falava. Então a TV não ajudou, não educou a falar. Por quê?
porque nós só aprendemos nossas linguagens naturais naturalmente, através da vivência, do relacionamento, da experiência de vida com outros seres humanos, com ambientes pelos quais nós vamos. Mas se eu estou num ambiente e eu não posso vivenciar esse ambiente, porque eu tenho uma tela na minha frente que me paralisa meus sentidos, eu não vou desenvolver minhas capacidades naturais. Pensar, questionar, provar, testar, me comunicar, olhar, sentir, criar. São capacidades naturais do nosso intelecto. Mas nós não vamos usar isso. O autista, ele não vai usar isso. Porque ele não conhece o mundo. Ele não conhece o que está ao redor dele. Como ele se relaciona se ele não conhece? Se ele não pôde vivenciar? Gente, então é isso. Parece óbvio, mas não é. Não é mais. Porque nós estamos em uma cultura do autismo. Nós estamos em uma cultura que remedia, que quer a coisa pronta, que quer ir lá na fono e ela vai ensinar a falar. Vai lá na aula de Kumon e lá eles vão desenvolver o intelecto, o raciocínio lógico. Gente, isso acontece a todo momento. E quando a gente terceiriza e isola, a gente está tirando da ordem natural. Porque a nossa natureza, ela absorve tudo a todo momento. Ela não para. Então, vamos falar sobre ordem natural. Nossa ordem natural, nossa natureza. Nossa natureza que é desenvolvida ao longo do tempo e que se alguma coisa faltar ali, nós vamos ter um resultado deficitário. Nós vamos ter um resultado que vai nos exigir, vai nos cobrar muito, né? Vai cobrar na nossa vida, no nosso dia a dia. Como hoje as crianças estão cobrando da gente. O que nós estamos transformando da educação, a gente está tendo uma cobrança como sociedade. Nós estamos tendo que remediar crianças extremamente saudáveis, mas que só estão em desordem natural, em desordem de comunicação. Muito bem. Como estamos de tempo? 20h52. Nossa, já passou, nem vi passar. Porque é um assunto que nós não vamos conseguir introduzir hoje, gente, e finalizar. Esse é um assunto muito profundo, nós vamos ter que nos aprofundar. Então, meu convite, a gente apresenta, a gente conversa, a gente trabalha no corpo e não exige no verbal, né? Então é muito importante, gente. Na próxima live nós vamos falar sobre como apresentar as coisas para os autistas de uma maneira sem exigir, de uma maneira não exigente, de uma maneira agradável, que ele receba, que ele possa receber, que ele possa brincar com aquilo sem ser exigido. Então, quinta-feira que vem nós vamos continuar esse assunto, porque esse assunto é um assunto que rende, e rende muito, muito mesmo, né? As leis naturais, elas não são somente estímulos feitos para autistas. Eu vou mostrar para vocês a apostila das 7 linguagens naturais, que é uma apostila que tem muitas atividades do zero, né, para estimular do 0 anos até os 7 anos, atividades sonoras, corporais, verbais, de leitura, de escrita de comportamento, de arte que organiza, que cria, que tem ideias, e principalmente de intelecto. Tudo isso é o nosso intelecto. Nosso intelecto é muita coisa. Então, para você continuar esse assunto e se aprofundar nesse assunto comigo, não perca a próxima live. Toda quinta-feira nós estaremos às 20 horas realizando uma live, trazendo esses temas sobre autismo, sobre outras dificuldades, mas principalmente como desenvolver os bebês hoje em ordem natural, para que eles não acabem se perdendo no caminho do desenvolvimento,
para que eles não sejam retirados da ordem natural, para que nós adultos possamos ajudá-los a atender às necessidades deles, para que nós possamos nos melhorar, nos completar como mãe, pai, professor, educador, como adulto. Quanto ainda falta para nós nos completarmos, nossa ordem natural? A pergunta para você, para finalizar nosso assunto, é: o que falta para você se completar como pessoa que vai ajudar ao mesmo tempo você educar seu filho, sua filha, seu aluno? O que é que está faltando? Quais são as leis que você não está enxergando? Quais são os fatores que a correria do dia a dia está deixando a gente desapercebido? O que nós estamos, o que está na nossa frente e a gente não está olhando. Certo, gente? Então, agradeço muito que você tenha assistido, participado, e espero que isso tenha servido, que esse assunto tenha servido para a sua vida, servido para o seu dia a dia, para a sua situação familiar, escolar, né? Para que isso possa te servir. E para você se aprofundar mais, fique por dentro das próximas lives que nós vamos ter. Nós também temos um e-book, Como Educar pelas Leis Naturais, né? Que é uma introdução. É só uma introdução para você iniciar esse programa de novidade. As leis naturais, elas são uma novidade, elas têm apenas 5 anos, né? Mas elas estão aqui com tudo para nos ajudar, para nos estimular a retornar para a nossa natureza de vida, para uma vida saudável, bela, de paz, de ordem, com muita arte e com muito desenvolvimento. Também quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal 7 Linguagens Naturais. Nós sempre vamos ter conteúdos novos, semanais, sempre muito ricos, para ajudar de fato a reverter essa situação, para que a gente tenha um outro quadro de vida social e que consiga sim reverter todas as desordens das nossas crianças, dos nossos filhos, alunos e da sociedade. Outra coisa que eu não posso me esquecer é que em breve nós vamos ter o lançamento da primeira turma que vai estudar as leis naturais comigo. Então, se você já quiser participar, mande o seu e-mail para a gente, ou se inscreva, baixe o e-book, que nós vamos receber seu e-mail, e você vai, se inscrevendo no canal também vai facilitar. Você vai receber o lançamento desse treinamento. Nós vamos treinar pessoas para enxergarem as leis naturais no dia a dia, seja na educação familiar, na educação social, na educação escolar ou na autoeducação, porque nós não paramos de nos educar. Então nós vamos abrir agora esse mês a primeira turma Educando pelas Leis Naturais, um treinamento para transformar você, despertar a sua visão para que existe tudo isso ao seu redor. Existe toda uma natureza interna e externa que podem facilitar e muito o desenvolvimento da sua família. Ok? Fico muito feliz, muito honrada de estar trazendo esse assunto que tanto me enriquece, que tanto me enche de alegrias, de orgulho, para que você também se sirva disso e tenha uma vida com maior nível de harmonia, de paz e de felicidade. Certo, pessoal? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de participar das próximas lives toda quinta-feira às 20 horas, se inscrever no nosso canal, baixar nosso e-book e ficar por dentro desse incrível conteúdo. Certo? Uma ótima noite e beijo!